as promessas de Deus. Hoje, a aula 11, a promessa da proteção divina. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vamos lá então para o textuário, vamos ver o que essa lição tem para nos ensinar, para nos relembrar as palavras maravilhosas do Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E ele continuou dizendo, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, mais uma vez ele repete, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa para nós nesse dia. Para mim, para o meu irmão, para a minha irmã. Não vos inquieteis. Quantas vezes, Pai, nós nos inquietamos com as coisas desse mundo, nos inquietamos, papai, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, aonde ir, o que fazer, como fazer, quando fazer, e esquecemos de buscar a direção do Senhor, papai. Deus, revela para cada um de nós qual é a nossa necessidade verdadeira nesse dia e nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Vamos para a introdução então, queridos, com essa palavra para nós nesse dia. Não vos inquieteis. Deus, através de seu Filho, provê todas as nossas necessidades. Ele criou o ser humano para viver integralmente em comunhão com Ele. Com o advento do Evangelho, a fé em Jesus supre todas as necessidades humanas, sejam de ordem física, emocional ou espiritual. Cria-se então uma nova perspectiva de vida. Cristo não quis ensinar seus discípulos que eles não deveriam trabalhar, mas que a preocupação com as necessidades materiais não deveriam dominar suas emoções de tal forma que perdessem o foco em quê? No reino. Nada pode ser mais importante que o reino de Deus e sua justiça. Da mesma maneira que os pagãos consomem todo o tempo buscando segurança financeira, os discípulos promovem constantemente o reino, acima de qualquer outra coisa. A causa do reino é nossa paixão. As outras coisas, Jesus já disse para eles, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é dizer para as pessoas, o reino de Deus, ele está próximo. Meu irmão, minha irmã, as pessoas ao nosso redor estão muitas vezes sofrendo, precisando de uma palavra que revele para elas que Jesus Cristo as ama e que o pecado de cada um de nós matou Jesus Cristo naquela cruz. Nós crucificamos o Salvador do mundo. Você precisa dizer isso para as pessoas, independente do que elas creiam. Você é a boca de Deus nesse mundo perverso, nesse mundo aflito, nesse mundo inseguro.
Nesse mundo que não crê tanto nas promessas de Deus, porque se crêssemos totalmente nas promessas de Deus, nós muitas vezes não viveríamos algumas coisas que nós vivemos. Então, você, eu, nós somos o povo escolhido de Deus para anunciar que Ele está voltando e que Ele ama o pecador. Mas Jesus Cristo ressuscitou depois de morrer em meu e em seu lugar. As pessoas precisam crer nisso. Amém? Vamos lá então. Cuidado. Ansiedade, medo, mágoa ou qualquer outro sentimento desse tipo não devem dominar as emoções do crente, nem o privarem da comunhão plena com Cristo. Porque isso tira você da comunhão com Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João está escrevendo isso. João está relatando o que Jesus disse. Paulo também diz: ora, não sabeis vós que sois o templo aonde habita o Santo Espírito de Deus? E Jesus continua dizendo: isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A promessa se cumpriria o quê? Através da presença do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis o quê? Minhas testemunhas. Jesus quis que eles ficassem em Jerusalém. Para quê? Para serem revestidos do Espírito Santo dele. Como a promessa do profeta Joel. Para que ele serviria? Nos confortando, consolando, corrigindo, instruindo, aperfeiçoando até o dia de seu retorno para buscar os salvos. Eu, você e aqueles que vão se achegando ao Senhor. Então, seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Se pensarmos bem, agora mesmo, neste momento, milhares de pessoas pelo mundo afora estão passando lutas e batalhas árduas por causa de provisão. O nosso papel, quando passamos por isso, é qual? Nunca se esqueça, ore sempre por seus irmãos espalhados pelo mundo todo. Ore pelas pessoas, querido. Ore pelas pessoas que você não conhece. Pergunte às pessoas, tenha coragem de perguntar às pessoas: está tudo bem com você? Outro dia na farmácia, por exemplo, eu perguntei para a farmacêutica, cheguei na sala dela e falei assim: bom dia, Miriam, está tudo bem com você? Ela falou assim: tá, mas eu percebi que não estava. E fui. O Espírito Santo me incomodou, eu voltei e falei: Miriam, você está bem mesmo? E ela falou: não, eu não estou bem. Minha mãe está fazendo uma cirurgia agora e eu estou um pouco preocupada. Qual foi o resultado, irmãos? Orei por ela, orei pela mãe dela, e ela depois, chorando, falou comigo assim: foi muito bom você ter perguntado. Tenha essa experiência para você, marcando a sua vida como um cristão, para que as pessoas te identifiquem como alguém diferente, para que as pessoas vejam Cristo em você e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Não perca a oportunidade. Jesus Cristo é a solução para o mal que afeta a humanidade nos dias de hoje. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, foi considerado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma epidemia crescente, sobretudo no nosso país. Em meio a um cenário mundial caótico e incerto, que afeta de maneira brutal a saúde mental da população, em Cristo encontramos paz e certeza como em nenhum outro. Um Deus vivo, que nos guarda, nos livra e protege debaixo de suas asas.
Ele vai suprir todas as nossas necessidades, basta apenas sujeitar a Ele o senhorio de nossos dias. Preste atenção nisso. Somos corpo, alma e espírito. E à luz de Mateus capítulo 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Lembre-se, Ele é um Deus relacional e cuida de sua criação. Em relação ao ser humano, Deus interage de maneira tão perfeita e pessoal que, além de suprir o que comer e beber, Ele supre também o que vestir. Não permita que a inquietação te afaste do propósito de Deus para a sua vida, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Somos seres integrais, ou seja, sem repartir. Somos seres realmente para ser como Jó era, homem íntegro, ou seja, um homem inteiro. Ou seja, inteiros. O que se passa na alma reflete no corpo. A mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. É impressionante saber que lideramos o ranking mundial de ansiedade, com cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrendo desse transtorno. Ao longo das Escrituras, somos instruídos a cuidar do que pensamos. Paulo fala sobre isso. No que pensar, aquilo que tem louvor, aquilo que é de boa fama, a guardar o nosso coração. Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o apóstolo Pedro diz também para que nós possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A salvação é nossa maior necessidade espiritual. Por isso devemos cuidar da nossa vida com Deus, agora que Ele nos deu tão maravilhosa experiência. Qual experiência? A salvação da nossa alma. Tudo que Jesus Cristo fez na cruz, em meu e seu lugar, concretizou a promessa que Ele mesmo fez. E olha que promessa maravilhosa. E eu, quando for levantado da terra, ou como algumas versões, no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Está lá no Evangelho de João. Não se esqueça de que outra necessidade que temos é a da presença e da direção de Deus em nossas vidas. A oração, o jejum, a leitura da palavra, a comunhão nos ajudam a sentir isso. Lembra dessa passagem de Moisés? Olha só para você ver. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. E olha que maravilha. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Moisés disse para o Senhor, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. O relacionamento de Moisés era maravilhoso, porque ele está dizendo para Deus: o Senhor está me mandando ir, quem vai comigo? Esse povo é do Senhor, como é que eu vou saber o caminho? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco. Olha que maravilha. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, ou seja, santos, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Meu Deus, que maravilha. Vamos lá para a conclusão então. Olha só, meu irmão, ser santo é ser separado. Moisés era um homem que ouvia a voz de Deus e cumpriu muitas das coisas que Deus prometeu para o povo através da vida dele. Seja como Moisés, seja à frente das pessoas que estão ao seu redor. Lance esse desafio para você: eu quero ser à frente das pessoas. Para quê? Não para que você apareça, não para que você sobressaia, mas para que Cristo possa sobressair na sua vida, para que as pessoas possam conhecer o teu Salvador, aquele que morreu por você. Todos os dias tomamos decisões, às vezes mais importantes, às vezes menos importantes. O que quer dizer isso? Você tem um compromisso no dia, pode ser importante, mas você tem que sair de casa, você tem que
ir para o trabalho, ir para a escola, ir para qualquer outro lugar, comprar uma coisa, comprar outra coisa. Deus, ele pode te dar livramento nas coisas simples e nas coisas grandes. Mas sabe o que acontece? Nós não oramos, vivemos a vida no automático, levantamos, saímos de casa, vamos para o trabalho, ou para a escola, ou para qualquer outro lugar, automaticamente. Busque o Senhor, seja realmente pleno da presença do Espírito Santo. Precisamos da direção do Senhor através do Espírito, é Ele que vem nos ensinar, nos consolar, nos instruir, nos direcionar, nos dar discernimento, tá bom? Que habita em nós, o Espírito Santo ele habita em nós. Aprenda isso, lembre isso, você é templo do Espírito Santo. Este mesmo Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus começou a dizer isso no capítulo 14. Para cumprir nosso chamado, precisamos dele a cada passo de nossos dias sobre a terra. Olha lá João 14. Olha lá João 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nossas intercessões dependem dele. Imagine então viver longe dessa presença tão maravilhosa. Você já teve um sonho com alguém, conhecido de você ou desconhecido? Já levantou e já intercedeu por essa pessoa? E já teve a oportunidade de encontrar com essa pessoa e ela falar para você assim: meu irmão, essa noite eu não dormi direito. Você pergunta assim: o que aconteceu? Não sei, algo estranho, parece que tinha alguma coisa me perturbando. E eu fiquei quase 2 horas acordado e depois eu consegui dormir. E você sonhou com essa pessoa, você orou por essa pessoa de madrugada, e você fala isso e a pessoa fala assim: então, irmão, foi Deus que te levantou para interceder por mim. Irmãos, talvez seja uma das experiências mais gostosas que a gente pode ter na presença do Espírito Santo. Esse discernimento de orar por alguém que você não conhece, mas também por aqueles que você conhece, pelas necessidades que você conhece. Não deixe de orar, tá bom? A plenitude da vontade de Deus nos capacita, nos preenche, nos impulsiona, nos faz combater o bom combate, como disse Paulo, e completar a nossa carreira. Somos chamados por Deus para interceder, para orar, para jejuar, para viver uma vida integral na presença dele. Então, as promessas de Deus, para quem são? Para nós, para mim e para você. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.